O painel que se segue tem como título PAVC Outros Olhares e é moderado por Luís Capela, elemento da Coordenação Nacional. Este painel conta com a participação de Jorge Ascensão, da Confederação Nacional de Associações de Pais, Rodrigo Queiroz e Mel, da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, e Cristina Barrada, responsável de tutoria do Project Management Institute. Passa assim a palavra ao Inspetor Luís Capela. Penso que já está a funcionar. Muito boa tarde a todos. Queria, primeiro que tudo, agradecer o convite que fizeram e que eu, embora faça parte da coordenação nacional deste projeto, naturalmente que agradeço muito o convite que foi feito para poder estar aqui, representando também a nossa Inspeção-Geral e poder estar aqui neste painel e, acima de tudo, representar também os meus colegas inspectores da educação, que são sempre as pessoas que, juntamente com os nossos professores, estão sempre interessados na inovação, no sentido de fazer melhor para que as nossas crianças, os nossos alunos, aprendam cada vez mais, melhor, possam, quando saírem da escola, ter um perfil, como nos foi dito já várias vezes hoje, um perfil que possam estar prontos para os desafios dos dias de hoje e de amanhã e que, enquanto estão na escola, possam ser felizes, possam aprender, possam sentir-se realizados. E por isso é com realmente grande gosto que eu estou neste painel, porque tenho aqui, sem passar por cima das senhoras em primeiro lugar, mas tenho aqui os pais em primeiro lugar, e é com muito gosto realmente, porque nós, da minha experiência pessoal, para além de docente, de aluno, de estudante, sou pai e isso é uma questão absolutamente fundamental e percebo muitas vezes como os pais em casa se sentem, quando eu também me sinto em casa, quando os filhos chegam a casa, o teste não correu bem, o teste correu mal, o professor assim, o professor assado, aquele professor é espetacular, aquela escola é onde eu estou bem. Enfim, é um conjunto de sensações e de opiniões que temos ao final do dia realmente espetaculares. Quanto às nossas parcerias, às tutorias, aquilo que podemos fazer pelos alunos, pela inclusão de todos, é também um gosto tê-la aqui, porque acredito nesses projetos há muito tempo mesmo. Particular e cooperativo é a escola, como toda a escola, e só olho para o particular e cooperativo como sendo escola, toda a nossa escola, com as suas opções, cada uma, é a escola portuguesa. Todos estamos incluídos na mesma escola e é com todo o gosto que realmente vos tenho aqui. Não combinámos nada antes, não sei se querem deixar ficar a senhora a falar primeiro, se os pais, o particular e o cooperativo, o que é que pretendem? Primeiro as senhoras? Então pronto, então a doutora Cristina Barradas, que pertence a uma organização que é o PMI, que faz muito trabalho com as escolas que assim o desejam, trabalho na área da tutoria, é uma organização sem fins lucrativos e que trabalha para que os nossos alunos aprendam melhor e estejam mais felizes. Doutora, faz favor, tem 10 minutos, já sabe, embora estejamos em ambiente de flexibilidade, hoje não há muita flexibilidade no tempo, por favor. Consegue utilizar ali? Muito obrigado. Bem, boa tarde, muito obrigada pelo convite. É de facto uma honra estar aqui convosco e representar o programa PMI Portugal nas escolas. Eu estive cá hoje desde manhã e devo dizer que amanhã foi não só uma oportunidade de aprendizagem, mas também muito inspiradora para alguém como eu que vem um bocadinho de fora, não é? Trago um olhar realmente externo e vou daqui realmente com muita energia. Eu queria, antes de mais, enquadrar-nos em relação ao que é o programa PMI Portugal nas escolas, começando por vos falar do que é o PMI. O PMI é o Project Management Institute, é uma fundação sem fins lucrativos, como foi aqui dito, é uma organização internacional que investe nos estándares de gestão de projetos e no desenvolvimento dos gestores de projeto. O programa PMI Portugal nas escolas é um programa de responsabilidade social associado ao PMI Portugal Chapter e tem como objetivo levar a gestão de projetos às escolas. Então, este programa é essencialmente um programa que traz gestores de projeto profissionais a colaborar
Nós somos todos voluntários, de modo que temos as nossas profissões como gestores de projetos, somos voluntários e temos como missão disseminar a gestão de projetos nas escolas portuguesas. Queremos apoiar o professor na missão de ensinar a aprender, apoiar o professor nesta missão tão nobre que é, de facto, contribuir para a educação. Nós pretendemos também promover as competências do futuro, os 4 Cs, criatividade, comunicação, colaboração e espírito crítico nas escolas portuguesas através da gestão de projetos e através do Project Based Learning, da aprendizagem por projetos. E assim promover um cidadão proativo e um profissional produtivo. Nós acreditamos, de facto, que através da aprendizagem por projetos nós vamos não só fomentar a transferência, a aquisição, a articulação do conhecimento, mas também o desenvolvimento de competências que são fundamentais para a nossa vida como cidadão, mas também como profissionais. Na prática, o que é que nós fazemos? Nós vamos às escolas, escolas que desejam colaborar com o programa PMI Portugal nas escolas. Trabalhamos neste momento com 18 escolas e em 63 projetos. E nessas escolas nós implementamos, juntamente com o professor, um kit, uma caixa de ferramentas de gestão de projetos. São ferramentas muito simples, 7 ferramentas, que nos ajudam, de facto, a estruturar o processo da gestão de projetos. Além disso, este programa está montado recorrendo, de facto, a esta caixa de ferramentas, mas também com uma segunda dimensão que é muito importante, que é a noção de tutoria, de modo que nós, como tutores voluntários, acompanhamos o professor em regime de parceria, de modo que somos, de facto, pares, com um objetivo comum, que é levar a linguagem universal da gestão de projetos aos alunos. Nós colaboramos com o professor colabora, então, com os alunos. Temos aqui, falámos muito durante toda a manhã e durante a tarde também de desafios, do direito ao desafio e, de facto, este momento convida à reflexão sobre os desafios que nós encaramos, os desafios do século XXI, os desafios da nossa educação. Referimos aqui já várias vezes que hoje realmente ter acesso a conteúdos não basta. O professor, o papel do professor, o papel da escola está a transformar-se para ir além da transmissão de conhecimentos, mas é muito importante realmente desenvolver os alunos, desenvolver competências no sentido de sermos críticos em relação aos conteúdos que estão disponíveis na internet, aos conteúdos que estão disponíveis em muitas plataformas. É também muito importante criarmos condições para trabalharmos em conjunto, colaborarmos, comunicarmos de forma efetiva. Como dissemos, ainda há pouco na apresentação anterior, nós estamos hoje a preparar alunos para profissões que ainda não sabemos quais são, para resolver questões e problemas que não sabemos quais são, de modo que passa muito por não só construir conhecimento, mas também as skills que são apropriadas, as competências que são necessárias para que os nossos alunos de hoje profissionais da manhã, cidadãos, possam fazer a diferença na nossa sociedade. Como contribuir para a educação do futuro? Na nossa perspectiva, como gestores de projeto, nós entendemos que podemos contribuir através da gestão de projetos, levando o processo de gestão de projetos às escolas, e tal permite também desenvolver e consolidar 4 competências, de que já falei: criatividade, comunicação, colaboração e espírito crítico. Nós temos consciência, plena consciência, em todas as escolas a que nós vamos, há uma grande dinâmica em termos de projetos. Fazem-se muitos projetos, executam-se imensos projetos. O que nós vemos muitas vezes é que estamos muito focados no produto, estamos muito focados em fazer acontecer e estamos menos focados no processo de aprendizagem, no processo de gestão de projetos e na oportunidade que esta jornada de facto significa para os alunos em termos de desenvolvimento de competências. A gestão de projetos, de facto, contribui para desenvolver os 4 Cs considerados, então, como as competências, ou parte significativa das competências do século XXI.
Estas competências são não só essenciais no âmbito da escola, da educação, mas também competências que nós vamos adquirir, potenciar, desenvolver e consolidar durante a nossa vida e durante a nossa carreira profissional. E, de facto, nós vemos na realidade dos projetos estas competências a serem desenvolvidas. A autonomia e flexibilidade curricular é centrada no aluno, ensina a aprender, nós ouvimos várias vezes, é focada na aprendizagem através de projetos, aprender fazendo, desenvolver competências, e isto são dimensões com as quais o nosso programa se identifica, de modo que nós sentimos que este é um momento realmente muito importante em que todos em conjunto, alunos, pais, comunidade escolar, incluindo eventualmente tutores, outros membros da comunidade, mas também os pais, juntamente com os professores, podemos e devemos fazer a diferença em termos da educação e do desenvolvimento dos nossos alunos, dos nossos filhos. Nós este ano tivemos aqui, tomámos a opção de dar continuidade às escolas com quem já trabalhávamos, mesmo que não tenham escolhido, ao fim e ao cabo, iniciar ou agarrar este piloto, esta oportunidade de piloto, mas, como vocês podem imaginar, nós somos um grupo de 80 tutores voluntários, todos profissionais, de modo que temos limitações em termos de capacidade e disponibilidade, e então escolhemos também dar prioridade às escolas que agarraram o desafio da autonomia e flexibilidade curricular, de modo que demos continuidade a todas aquelas com que já trabalhávamos, mas se novas quiseram juntar ao programa e colaborar connosco, nós preferimos, de alguma maneira, apoiar a autonomia e flexibilidade curricular, porque isso faz todo o sentido para nós neste momento. Em termos de impacto positivo nos alunos, e aqui vou falar do impacto positivo nos alunos, pela voz dos alunos, pela voz dos pais e pela voz dos professores. Normalmente, feedback nos é trazido, em geral, pelos professores, mas às vezes também diretamente pelos pais e pelos alunos. Nós temos observado, de facto, que os projetos permitem alcançar ou integrar melhor os conceitos, facilitam as aprendizagens e nós temos visto que os alunos estão realmente empenhados nos projetos. Ainda a semana passada ouvi uma professora que me dizia que um dos alunos estava a observar o mural de gestão de projetos, de modo que nós nas escolas espelhamos a utilização das ferramentas no mural, em que vemos de facto as ideias, não é? Todo o output da chuva de ideias espelhado na parede. Temos uma árvore de atividades em que vamos organizar também o trabalho, um calendário em que vamos planear o nosso trabalho, etc, etc. As ferramentas estão espelhadas na parede. E o aluno dizia para a professora, eu quando olho para este mural, quando trabalho no projeto, sinto algo, acho que é orgulho. De modo que, de alguma forma, os alunos estão realmente a exprimir de forma emotiva o envolvimento, a motivação que sentem ao participar nestes projetos. Nós vemos competências serem desenvolvidas, como os 4 Cs, o sentido de pertença, de que falei, confiança, autonomia, responsabilidade, empenho, e vemos também que há processos e ferramentas de gestão de projetos que são muito facilmente apreendidas pelos alunos. Os alunos aprendem, de facto, a organizar, a planear, a gerir o tempo e as prioridades, e nós precisamos mesmo que eles aprendam e apreendam estes conceitos, que são tão importantes na fase de estudo, mas também mais tarde nas empresas, na indústria, nas organizações. Temos aqui só alguns testemunhos de professores e de alunos, uma professora que realmente partilhou que a turma que esteve envolvida no projeto teve melhores resultados e tínhamos alunos em risco que tiveram sucesso, que foram recuperados, digamos. Temos uma aluna que nos disse obrigada por trazer estas ferramentas à nossa escola. Isto é muito útil no estudo e na vida, de modo que os alunos realmente conseguem entender e entendem muito bem a importância e o impacto que a gestão de projetos pode ter nas suas vidas. E uma aluna também que nos dizia ao ano passado, passei a olhar a escola de outra forma, de modo que isto tem a ver com aquela noção de que apetece-me ao acordar, de facto, ir à escola e participar no projeto.
O meu último slide é realmente só para partilhar um pouco as nossas expectativas como parceiros destas escolas e de alguma forma da autonomia e flexibilidade curricular. Nós esperamos de facto, ou olhamos para a autonomia e flexibilidade curricular como uma oportunidade para fortalecer o triângulo de responsabilidade da aprendizagem e desenvolvimento, incluindo os alunos, a comunidade escolar, que fazem também parte dos pais, e com certeza os professores. Desenvolver o aluno como cidadão e profissional do futuro e um desafio de que nós falámos já várias vezes hoje, que nos parece extremamente importante, está ligado à noção de avaliação e temos de alguma forma que investir para resolver esta tensão que temos hoje devido ao facto de que temos, de facto, um modelo de avaliação que precisa de ser adaptado ao perfil do aluno e à filosofia de aprendizagens essenciais, em que, de facto, quantidade não rima com qualidade e temos que investir na noção de qualidade, de calibre e não na noção de quantidade e de formatação. Muito obrigada. Agradeço à doutora Cristina Baradas, muito obrigado pelo que nos trouxe, e enquanto estes dois distintos convidados decidem quem intervém a seguir, vão combinar os dois, eu só queria dizer e queria sublinhar uma coisa que a doutora Cristina acabou de dizer, que é, de facto, quantidade não rima com qualidade, não há dúvida. E se há coisa que temos aprendido, e há pouco também nos foi dito pela OCDE, há o tempo de qualidade, certo? Há o ensino de qualidade. Às vezes não é preciso serem muitas horas, é preciso serem horas, de facto, de qualidade. E a propósito de qualidade, eu só queria dizer mais uma coisa antes do Jorge Ascensão participar. Só queria dizer uma coisa. Se há coisa que este processo, que eu chamo-lhe sempre processo por teimosia minha, mas continuo a chamar processo e não projeto, se há coisa que este processo tem tido como marca é a participação e a participação de qualidade. E vemos todas as pessoas que estão aqui representando-se a si próprias, vemos as pessoas que estão aqui representando organizações, e este painel em concreto alegrou-me muito e tive muito gosto em participar neste painel, porque mostra a diversidade e a qualidade da participação que este processo tem tido. Jorge Ascensão, faz favor. Muito obrigado. Todos sabem que presida a Confederação de Pais, portanto não é preciso apresentar. Muito obrigado. Muito boa tarde. Queria agradecer o convite na pessoa do Dr. José Vítor Pedroso, da DGE, para estar aqui. E costumo falar de improviso, cumprimentar também na pessoa do Sr. Ministro, todas e todos. Eu costumo falar de improviso, mas lembrei-me, porque tenho andado por aí, não tanto quanto desejaria, porque não podemos meter todos os dias férias para estar nestes eventos. E lembrei-me de trazer o PowerPoint, quanto mais não seja, para vos ficar a marca visual da Confap. E também porque aproveitei para ter um pequeno vídeo que vos traz. Eu soube que estão aqui professores que estão neste projeto, a quem agradeço profundamente, em nome das famílias, o tentarem fazer diferente, porque nós temos que fazer diferente. E sei também que estão professores que vieram ver como é para ver se vamos avançar. Eu espero que saiam daqui convencidos que temos que avançar. Aliás, alguma da minha perplexidade, eu creio que é este, que eu ali chamei um olhar intranquilo, porque, conforme dizia o professor Joaquim Azevedo, eu andaria numa velocidade maior, provavelmente numa moto 1200, neste projeto, ou processo, como quisermos chamar. Há muitos anos que nós sentimos, nós pais, e vocês são todos mães e pais, sentimos aquela ansiedade que aqui nos foi mostrada pela OCDE. É muito triste uma família, quando o filho chega à casa com 18, ficar ansiosa porque devia ter tido 20. E eu, neste projeto da flexibilidade, quero, de alguma forma, chamar a atenção para a necessidade de todos darmos as mãos na mudança do paradigma de acesso ao ensino superior. Estou convencido que, para que este projeto possa aprofundar-se e generalizar-se, ele necessita que todos olhemos a avaliação de uma forma diferente.
E vou-vos passar um pouco este vídeo que é de 1 minuto. Eu espero que ele corra. Education, it's a big challenge now. If we do not change the way we teach, 30 years later we'll be in trouble. Because the way we teach, the thing we teach our kids are the things the past 200 years is knowledge-based. And we cannot teach our kids to compete with machine who is smarter. We have to teach something unique. That is, machine can never catch up with us. Value, believing, independent thinking, teamwork, care for others. These are the soft part. The knowledge may not teach you that. Folks, that's why I think we should teach our kids on sports, the music, painting, art. To making sure humans should be different from everything we teach should be different from machine. If the machine can do better, you have to think about it. E é isto que nos preocupa na Confap. Eu sei que não é fácil. Eu sei que muitos de vós dirão, mas os pais, mas os pais, mas os pais. Nós temos de trabalhar também com aqueles que representam os pais. E temos que conseguir clarificar aos pais. Muito que nos chegou das preocupações dos pais quando este projeto foi implementado nas escolas que o estão a desenvolver foi como seria a avaliação. E todos eles praticamente convencidos de que os seus filhos, participando nestes projetos, estariam prejudicados em termos avaliativos. Porque é verdade, vocês sabem que é verdade. No final, o que nós fazemos é dar a média de 2 ou 3 testes. E, portanto, nós temos de ter a coragem de poder mudar este tipo de avaliação e de poder trabalhar de outra forma aquilo que os nossos filhos, e aqui no relatório da CDE também foi visível, conseguem aprender. E é esta convicção, este compromisso, que eu aqui vos quero deixar hoje, falando perante aqueles que estão a maior parte do tempo com os filhos de todos nós que aqui estamos. De que nós estamos empenhados em colaborar. Eu há bocadinho, durante o almoço, falava com uma diretora e dizia: nós precisamos, efetivamente, de trabalhar em rede e de começar a acreditar uns nos outros. E eu sei que não é fácil. Eu sei que muitos de nós, provavelmente por sermos humanos, temos esta característica de desconfiar primeiro. Mas se não dermos, ou se não assumirmos o compromisso e a confiança, se não trabalharmos desta forma o ciclo educativo, andaremos daqui a 40 anos a falar numa outra flexibilidade e numa outra autonomia qualquer. Porque nós não conseguimos sair do nível em que andamos há mais de 4 décadas. Nem no pós-25 de Abril. Andamos sempre ali, na média. E hoje subimos. Saem os rankings, vai toda a gente preocupada a ver os rankings. Não interessa. E eu comecei que o tempo é curto. Nós vamos lançar este projeto, e estáis todos convidados com os vossos projetos de flexibilização ou outro qualquer. Porque, como já aqui foi dito, muitas escolas, muitos professores já faziam um excelente trabalho. Nós conhecemos esses projetos. Aliás, provavelmente, não sei se é novidade para alguns, o modelo finlandês foi apreendido, pelo menos, ou ajustado em Portugal. A Norte, uma pequena escola que muito batalhou pela autonomia. Estiveram cá 8 meses a ver como é que nós trabalhávamos. Nós temos as ideias, nós temos a capacidade de o fazer. Temos às vezes o receio de arriscar. E, portanto, temos que ter essa coragem de poder trabalhar em rede, todos envolvidos, e é preciso abrir as portas de forma sincera àqueles que representam os pais. Têm-nos chegado muitos
muitos relatos para os Conselhos Gerais que estão agora em novas eleições, a tentativa de ocupar lugares de pais, para que as coisas não mudem e fiquem na mesma. Até já há tentativas de assumirem as direções das associações de pais. É bom que cada um fique nas suas funções, assuma a sua responsabilidade, mas depois trabalhemos em conjunto, com confiança e com compromisso. Por isso, o desafio que vos deixo, para que todos abracem e comecem a pensar e a pressionar. Nós temos já professores do ensino superior, as escolas, o Ministério. Ainda há uma parte significativa que nós precisamos de convencer para que as escolas trabalhem no sentido de construir e desenvolver aquelas skills, soft skills dos nossos filhos, que eles têm depois capacidade para com elas aprender, e que sejam as universidades a assumir a responsabilidade de selecionarem os seus alunos de acordo com o perfil que entenderem o mais adequado para aquilo que querem ensinar, para aquilo que eles têm que aprender para uma vida profissional. Isso acabaria com imensas suspeições. Mas temos todos que, para além de acreditar, fazer com que isso possa acontecer. A Confap tem isso na agenda. Isso está na primeira página da agenda, se forem ao nosso site, o acesso ao ensino superior, as equipas multidisciplinares, e depois também é preciso, para este tipo de trabalho da flexibilização, que a formação docente possa também ser repensada e refletida. E que os nossos assistentes operacionais, porque esta flexibilização também se faz fora da sala de aula, que os nossos assistentes operacionais também possam ter a formação adequada. Portanto, há algum caminho a percorrer? Mas temos que acreditar nele, porque, como está, e pelos indicadores, nós temos que fazer alguma coisa para o alterar. E por isso, se quiserem, é apenas, provavelmente, uma simbologia, um primeiro passo. Mas se quiserem abraçar este novo ranking para as escolas, nós vamos instituir, e estão aqui alguns presentes numa comissão de avaliação, pessoas independentes que possam avaliar isto que aqui está. Basta que um dos critérios possa ser assumido. O que nós queremos é que a escola tenha orgulho em ser uma escola amiga da criança. E isso não significa que a criança não aprenda. Pelo contrário. E se nós conseguimos que este ranking possa, quem sabe, com a ajuda da comunicação social, sobrepor-se ao outro que saiu este fim de semana, provavelmente teremos uma grande vitória. Queremos isto. Queremos crianças que alegremente vão para a escola a correr. E termino com algo que está, mas que normalmente nem sempre se lê, mas com algo que escrevi há uns tempos, que adaptei, mas já não sei de onde. O que é que nós, famílias, queremos como sucesso? Porque se é verdade que nós pressionamos muito, e pressionamos, para que hajam boas notas, é porque delas depende o acesso ao ensino superior. Acreditem nisto e fala-vos quem conhece crianças e tem crianças e jovens que são excelentes alunos. Mas a excelência parece que já não chega. E por isso eu gostaria muito de poder tranquilamente conviver e viver com os meus filhos, com os amigos dos meus filhos, e dizer-lhes a eles que a fama não é o dinheiro nem o poder. Dizer-lhes a eles que o nosso gosto é que acordem de manhã animadas com o que têm que fazer e que literalmente voam porta fora para ir para a escola. Que as crianças possam adormecer à noite, sabendo que fizeram o melhor possível, e que o sucesso de cada criança seja também a alegria, o gostar de estar com os outros, o cuidar, o olhar para o lado e dizer: eu abraço-te e sou teu amigo. Isto faz parte da educação. Isto é, sinceramente, o que nós gostaríamos que acontecesse. E repito, eu sei que há muita gente, mesmo nas associações de pais, que são capazes de criar imensas dificuldades e imensas pressões. Mas todos temos de trabalhar também para esta capacitação parental, para este trabalho que nós fazemos de forma voluntária, mas que depende muito, muito, muito daquilo que é o vosso abraço, a vossa abertura de mãos, a vossa disponibilidade. Por isso, uma vez mais, obrigado por abraçar-nos este projeto, esta forma de ver as coisas, de podermos evoluir, pelo menos estarmos a tentar. E aqueles que ainda têm dúvida, que hoje aqui vieram, espero que acreditem, porque nós pais também acreditamos e queremos que isto continue a evoluir e a melhorar. Muito obrigado.
Ouvir? Não sei, penso que sim, agora sim. E antes de passarmos aqui ao nosso Rodrigo Queiroz e Mel, que vem representar e falar também pelo particular e cooperativo, pela nossa escola também, fiquei a pensar na mensagem que deixou. Eu tenho uma das minhas filhas que está no 11º ano, portanto eu entendo o que está a dizer perfeitamente, não tenho a mínima dúvida, mas há uma coisa que eu também gostava de deixar sem, de modo nenhum, até pelo que acabei de dizer, menosprezar o que foi aqui dito, de maneira nenhuma, até por isto. Mas parece-me que este processo, este projeto que está em curso, tem que ser visto como um caminho, como um processo para que todos os nossos alunos, todos os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos alunos, as nossas crianças, consigam concretizar nas várias escolas deste país o seu projeto pessoal. E tudo isto que nós fazemos, tudo o que estamos a construir, é para que todos os caminhos são possíveis desde que as crianças aprendam e se preparem de acordo com o perfil que entendemos que neste momento é relevante para os próximos tempos. A questão da avaliação é de facto complicada, relevante, importante. A avaliação tem sempre que haver, porque ensinar sem avaliar não existe em lado nenhum, ou pelo menos não deve existir, mas acima de tudo temos com a autonomia da escola e flexibilidade na gestão do currículo, queremos acima de tudo que com a necessária avaliação as crianças e os alunos aprendam melhor, sejam felizes na sua escola. Eu sei que me estou a repetir, já há pouco falei em felicidade, mas isto é fundamental. Os miúdos que aprendem são claramente mais felizes e nós temos que os ajudar a aprender quando é necessário. Portanto, esta escola tem que ser para todas as nossas crianças, independentemente dos seus sonhos e quais eles são. Muito obrigado. Rodrigo, faz favor, penso que vai falar aí. Obrigado. Eu estou na época Bring Your Own Device e o púlpito é um púlpito que não nos permite levar os nossos devices. Sr. Ministro da Educação, Sra. Secretária de Estado Adjunta, Sr. Secretário de Estado, Srs. Dirigentes, Sr. Representante da OCDE, pela importância que me pareceu este evento, trouxe a minha intervenção escrita para ser cuidadoso, ponderado e direto nas palavras. Mas como o entusiasmo é contagiante, não resisto a 3 ideias iniciais do que se passou neste dia. Primeiro gostava de citar o professor Henrique Leitão, Prémio Pessoa, que há uns anos atrás, num artigo que ele escreveu sobre o sentido da educação e se a educação serve para alguma coisa, e que a determinada altura nos diz: educar é um processo pelo qual a relação do educando com as coisas muda, na medida em que as coisas adquirem um novo valor, adquirem um novo interesse, uma nova atração que não tinham antes. E parece-me que capta aqui muito do que foi dito hoje e muito do que se espera da nossa educação do futuro. E quando falo do futuro, falo de um futuro muito presente e espero que todos os professores, diretores, os interessados em educação tenham seguido de perto o que se passou na conferência da COTEC nestes últimos 2 dias. E gostava só de trazer aqui alguns exemplos, porque não estamos a falar de futurologia, não estamos a falar de daqui a 20 anos. Um muito comezinho, mas quando eu andava na escola básica, um bilhete de avião entre Nova Iorque e Londres, ida e volta, estes 2 países, não arranjei preços para Lisboa da altura, ajustado à inflação, custava 2.692 euros. O mesmo bilhete, nos dias 2, custa pouco mais de 400 euros. O mundo mudou. Segundo, a Associated Press anunciou em 2006 que, a partir de então, a cobertura noticiosa de 10.000 jogos de beisebol nos Estados Unidos, a cobertura noticiosa ia ser feita integralmente por um algoritmo. Não havia nenhuma intervenção humana na produção da cobertura destes 10.000 jogos de beisebol. Um artigo mais recente, 2017, da Bloomberg, estima que daqui a 20 anos 99% das decisões de investimento financeiro vão ser tomadas por máquinas, acabando com cerca de 90.000 empregos de analistas, aqueles empregos que nós estávamos convencidos que os nossos filhos iam sempre ter garantidos. Portanto, não é só o carro automático, não é só o avião automático, é tudo aquilo que nós estamos habituados a fazer com a cabeça, as máquinas vão fazer e vão fazer muito melhor e mais rápido do que muitos de nós. É o Big Data, é a inteligência artificial, é a realidade hoje. E gostava de uma terceira ideia de prolegómeno, citar o nosso Agostinho da Silva,
uma frase tão pouco percebida, penso às vezes, e tanto a ver com aquilo que nós esperamos para a nossa escola do futuro. O homem não nasceu para trabalhar, o homem nasceu para criar. Que existe esforço, preparação, mas esse é provavelmente o nosso grande destino. E penso que é disto tudo que nós estamos aqui a falar hoje, é por isso que este projeto é tão atual e absolutamente necessário para o sistema educativo português. E gostava de começar por salientar a coragem política demonstrada com a criação, o desenvolvimento e, ouvimos-lo hoje, a continuidade deste projeto. Na verdade, a possibilidade dos estabelecimentos de ensino terem uma larga margem de decisão quanto ao que se ensinam, quando ensinam e a quem ensinam, não é algo que seja aceito por toda a sociedade portuguesa, pela sociedade académica e pelo público em geral. Para além disto, este projeto cria uma ruptura na lógica curricular uniforme que vigora em Portugal há décadas e que tanto conforma às nossas práticas profissionais. Partilho convosco, porque não partilho, no sentido, o que um alto responsável da educação portuguesa disse quando foi chamado a proferir algumas palavras na cerimónia de celebração do contrato de autonomia da Escola da Ponte, Escola Básica de São Tomé de Negrelos, e cito de cor: a generalização desta abordagem à autonomia das escolas tem em si o germe da atomização do sistema educativo, razão pela qual ele achava que aquilo não fazia sentido nenhum. Esta visão de um sistema único, nacional, homogéneo, é ainda defendida por muitos e há que reconhecê-lo com alguns fundamentos que não podem ser menorizados. Contudo, e o que partilho hoje, é o olhar do ensino particular e cooperativo, sabendo que para nós este é o caminho. Há mais de 20 anos que a AEP, a Associação do Setor, defende a autonomia curricular das escolas. Se houve um tempo histórico em que as baixas habilitações do corpo docente em geral e os enormes desafios que a necessidade de trazer todos para dentro do sistema aconselhavam um currículo à prova de professor, esses tempos há muito que estão ultrapassados. Exigimos hoje uma nova perspectiva. No caso do particular e cooperativo, esta mudança deu-se em 2013 com a aprovação do novo Estatuto, o Decreto-Lei 152/2013. E desde então, muitos colégios têm vindo a adotar diferentes modos de gestão curricular. Semestralização de disciplinas, criação de novas disciplinas, diferentes repartições das disciplinas pelos anos de escolaridade dentro de cada ciclo. Nem todos, mas o novo enquadramento do ensino particular e cooperativo foi um avanço importante que, mais de tudo, deu origem a um novo pensamento curricular dentro de cada escola. E isto foi muitíssimo importante, porque pela primeira vez, diretores, lideranças intermédias e professores foram chamados a discutir verdadeiramente o currículo da escola e o modo como este espelhava o projeto educativo que todos professam. Em alguns casos, esta discussão foi profunda e consequente, noutros nem tanto, e noutros ainda nem ocorreu. Mas o facto de nem todos terem passado a fazer diferente não é grave. Fazer diferente só por fazer diferente não tem valor. O que foi fundamental, e é isso que está a acontecer no terreno, no ensino particular e cooperativo, é que cada vez mais comunidades estão a fazer esta reflexão fundamental e cada vez mais colégios estão a ser mais consequentes e ricos nas suas opções curriculares. 4 anos depois, o atual governo lançou, com a coragem que reforço novamente, o projeto de autonomia e flexibilidade e que vai mais longe do que está previsto no Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. E isso traz novos desafios e isso é bom. É um projeto em curso e por isso o olhar que partilho hoje é ainda um pouco impressionista. Contudo, há alguns pontos que nos parece podermos partilhar. Em primeiro lugar, o facto de se tratar de um projeto ou processo de projeto. Compreendemos a necessidade de andar devagar, mas nem nos passa pela cabeça que o projeto possa parar. Não é possível, depois de algumas mudanças substanciais que se fizeram nos 5º, 7º e 10º, pensar que a coorte de alunos do ano que vem já vai ter tudo normal outra vez. Não é possível pensar que tudo o que foi reestruturado e repensado, os passos que estão a dar, possam não ser continuados onde isso faça sentido. Em segundo lugar, a necessidade de formar e apoiar as equipas docentes. É um esforço grande, quer para as organizações educativas, quer para os próprios docentes. Mas é um esforço que tem que ser despendido. As mudanças curriculares em curso implicam mudanças metodológicas profundas
não é só o desenho curricular, nem é especialmente o desenho curricular, é acima de tudo o que fazemos com os alunos dentro do espaço curricular. É o modo como se dá aulas ou o modo como se ensina ou se apoia a aprendizagem. E isto não se muda por decreto. Temos hoje uma geração de professores ansiosos por mostrar o que valem e ao que vêm, com ideias, técnica e vontade. Este projeto pode ser, e está a ser em muitos casos, um importante catalisador de profissionalismo docente até agora subaproveitado. Em terceiro lugar, uma preocupação grande com os exames nacionais do ensino secundário. A questão não é a sua existência ou a sua qualidade. O problema é a importância destes exames no acesso ao ensino superior, e reforço desde já a proposta aqui do representante da CONFAP. Esta forma de acesso ao ensino superior coloca uma pressão nos alunos, escolas e famílias dificilmente compatível com um ensino secundário menos focado na aquisição estrita dos conhecimentos e competências necessários para se fazer bem nos exames. Este modo de acesso ao superior fecha o secundário, tornando-o menos aberto a conhecimentos e competências que estão para além dos programas ou que são próprios de outras áreas disciplinares que não aquela que o aluno, aos 15 anos, decidiu seguir. Trata-se claramente de um constrangimento. Por fim, pensamos que a criação de uma nova área disciplinar obrigatória, cidadania, vai em algo contracorrente com a lógica da autonomia e flexibilidade. Os fundamentos para a criação desta nova área disciplinar não têm ligação ao projeto de autonomia e flexibilidade. São fundamentos de política educativa aplicáveis a todos os alunos. Logo, se há algo a mudar nesta matéria em termos curriculares, parece-nos que tal deve ser mudado em geral, não é uma especificidade da autonomia e da flexibilidade. Em todo o caso, sempre diremos que a AEP entende que, sendo as questões da cidadania cada vez mais centrais nos sistemas educativos europeus, a abordagem correta à sua inclusão na educação não passa pela criação de uma área disciplinar, mas pela necessidade das escolas serem mais claras no modo como, no seu currículo próprio, e aqui falo do que se ensina e não na matriz de disciplinas, incorporam as questões dos valores e da participação. Estas são as questões substanciais que nos pareceram mais relevantes. 3 notas finais sobre o modo como o projeto está a ser implementado. Em primeiro lugar, saudar o envolvimento do ensino particular e cooperativo desde a primeira hora. É um importante sinal de preocupação com todo o sistema e todos os alunos. Em segundo lugar, salientar a importância e utilidade do trabalho em rede entre as escolas e as equipas de acompanhamento. É um modo novo e interessante de trabalhar e que esperamos seja alargado a outras áreas de atividade do Ministério. E com a amizade e a franqueza que nos caracteriza, não resisto a uma história, tendo aqui o Sr. Inspetor-Geral, de uma destas reuniões onde um colégio explicava o que estava a fazer, que era algo bastante no limite, digamos assim, e que a equipa de acompanhamento, onde estava também uma pessoa representando a inspeção, achou que fazia todo o sentido, era uma ideia de facto muito fora da caixa a explorar. Ó Sr. Diretor, mas eu não sei se isso passa na inspeção. Por fim, salientar que para nós, autonomia e flexibilidade não são apenas, talvez nem especialmente, um instrumento de combate ao insucesso e abandono. A autonomia e a flexibilidade são parte do ADN da escola 4.0. Não são um projeto ou uma tentativa, são o único modo de se ser escola, se queremos educar as nossas crianças e jovens. E aqui remeto novamente para tudo o que foi dito pelos oradores na COTEC, num mundo tecnologicamente enriquecido, onde a questão não é se os nossos jovens querem viver nele, a única questão é como é que vão viver nele. A terminar, gostava de deixar um pensamento e uma história sobre esta questão. No final dos anos 90, no ensino particular e cooperativo, quando alguém procurava um novo diretor pedagógico para um colégio, perguntava: conheces alguém que conheça alguém no Ministério? É que o bom diretor pedagógico tinha estado na CAI ou numa direção-geral e, portanto, sabia a quem telefonar a perguntar como é que se devia fazer. Felizmente, esses tempos estão completamente ultrapassados. O setor amadureceu, ultrapassou definitivamente esta fase. É impossível educar bem quando está preso numa compulsão para a conformidade. Muito obrigado.
Nós, infelizmente, estamos aqui com uma limitação de tempo muito grande, porque o que eu gostaria é que pudéssemos ter aqui mais, eu tinha pensado mais um quarto de hora para podermos conversar com todos, mas há aqui uma limitação de tempo e, de facto, vamos ter que fechar. Eu só queria dizer uma coisa, e só mesmo para finalizar, porque tenho que dizer, que digo sempre nestas ocasiões. Estamos a falar de escolas onde se podem realizar os projetos de vida dos nossos alunos, de todos os nossos alunos, mas estamos a falar, acima de tudo, de trabalho, de escolas onde se vai trabalhar mais e melhor. Mais trabalho para professores, para alunos, para diretores, para inspectores, etc. Não estamos a falar de nada que seja reduzir trabalho para fazermos mais fácil. Flexibilidade e autonomia exige mais decisões, mais responsabilidade, mais trabalho, mais reflexão. Portanto, eu desejo a todos que vão entrar neste processo, quando entrarem, as melhores felicidades, desejo que possam utilizar todos, até ao limite desta iniciativa, para que possamos realmente que os nossos alunos, de facto, aprendam mais. E muito obrigado aos senhores que aqui tiveram. Muito obrigado. Boa tarde. O terceiro e último painel da tarde designa-se Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, a perspectiva dos alunos. Neste painel, moderado por Gonçalo Chufre, vamos dar a voz aos alunos, como já vem sendo prática habitual, pois são eles que pretendemos que alcancem aprendizagens relevantes e significativas. Passo então a palavra a Gonçalo Chufre. A estrutura modular das escolas profissionais é uma forma de organizar processos educativos de um modo flexível, tendo implicações ao nível do desenvolvimento curricular, da organização da escola, das práticas pedagógicas e tendo ainda subjacente a opção por princípios psicopedagógicos estruturantes. Parte-se do conceito de módulos como unidades de aprendizagem autónomas integradas num todo coeso que permitem um aluno ou um grupo de alunos adquirir um conjunto de conhecimentos, capacidades, atitudes, através de experiências ou atividades de aprendizagem cuidadosamente concebidas, respeitando a diversidade dos alunos. Estas unidades de aprendizagem, os módulos, constituem, pois, componentes significativas, completas em si mesmas, mas interligadas, fazendo parte de um todo cuja estrutura interna permite sequências alternativas. Com a estrutura modular dos cursos profissionais, das escolas profissionais, pretende-se ainda que os módulos permitam o desenvolvimento de capacidades globais ao nível do ser pessoa, do ser cidadão e do ser trabalhador. Esta folha que eu tenho aqui poderia pensar-se que é uma nova orientação técnica da ANCAP para o sistema educativo no âmbito do projeto que estamos aqui hoje a analisar. Digo-vos que esta folha é uma das primeiras folhas de um livro relativo à estrutura modular dos cursos profissionais que foi publicado em 1992. Tem 26 anos e é o documento base de criação das escolas profissionais em Portugal. Nós andamos a fazer bem há muito tempo. Não andamos a ser consequentes com aquilo que fazemos mal. Está na hora de começarmos a ser, e este projeto é um projeto que nos parece, na agência, ter todas as condições para que o sistema educativo tenha o impacto que merece. Neste sentido, gostava de perceber da parte dos alunos, e na conversa que tive preparatória com eles, eles estão perfeitamente à vontade para dizer a opinião da experiência que têm estado a viver. E gostaria de começar pelo Guilherme, sendo nada politicamente correto com as meninas, até porque ele é o mais nervoso de todos os que estamos aqui, depois de mim, e, portanto, para que ele fique já calmo, a pergunta relativamente ao que mudou no funcionamento global da escola que ele frequenta com o início deste projeto. Guilherme. Eles lá em cima deles, experimentam lá agora. Com o início deste projeto, passou-se a dar mais importância a projetos no desenvolvimento dentro da sala de aula. Notamos a diferença que tínhamos desde a aprendizagem secundária
para esta mais envolvida. Como houve mais trabalho interdisciplinar, notámos que tínhamos diferentes disciplinas que estavam a começar a trabalhar conjuntas para obter o mesmo fim. Nestes projetos, um bom exemplo é o projeto em que a minha escola está, ou não, que a minha turma está a desenvolver, uma pilha alcalina, em que tínhamos contributos da área de biologia, da fisicoquímica, do português, da filosofia, tudo entrelaçado para chegarmos a um projeto com mais consistência e de uma maneira com mais... Como é que diz? Mais interligada. Mais interligado. Agora diz-me uma coisa, essa forma de trabalhar é diferente daquela que estavas habituado? Sim. E quando isso foi planeado, vocês, alunos, foram envolvidos naquilo que estava a ser pensado e estruturado? Sim. Ou não? Ou foi apresentado? A tomada de decisões foram começadas a ser pelos alunos. Na concessão e na planificação deste projeto, não foi uma decisão do setor, não foi um professor que disse o vosso projeto é este, não, foi as nossas ideias que foram escolhidas, que foram direcionadas no melhor caminho. Foram as nossas ideias, as nossas planificações, os nossos contactos com universidades, com stakeholders da zona que conceberam conceberam o projeto e não o professor que contatou essas stakeholders, contatou essas universidades, não, foram os alunos que contataram, tornando, em vez de ter um projeto da turma mais direcionada às condições do setor, foi um projeto da turma, com as ideias dos alunos e com as ideias e as planificações E e as isso conclusões. na construção do perfil do aluno. Exato. Muito bem. Beatriz, num curso profissional que tem uma dimensão prática muito maior do que aquela que os científico-humanísticos têm do ponto de vista da sua concepção curricular, participar neste projeto trouxe-te algo de diferente ou não? Comenta agora. Boa tarde a todos. Eu acho que este projeto veio a motivar os alunos tanto dentro da sala como nos intervalos. Começo por dizer nos intervalos que este projeto deu muito mais motivação porque deu a oportunidade aos alunos de conseguirem participar nas atividades e nos projetos que o agrupamento tinha proposto. Tenho como exemplo, na minha escola secundária de Arouca, a sala de convívio, que foi tudo uma ideia de um grupo de alunos da escola. A escola lançou um inquérito, perguntou aquilo que nós gostaríamos que mudasse e este ano conseguiram restaurar a sala de convívio. Os alunos neste momento estão muito mais juntos, trabalham em grupo, tanto alunos como professores. Dentro da sala notei uma diferença enorme este ano, também porque mudei de curso. Acho que num curso profissional dão muito mais valor a projetos, a atividades práticas e não teóricas. Na minha turma foi desenvolvido um projeto que concorreu a um concurso, ao FIP, e consiste na produção de cerveja artesanal, com produtos da nossa região. Estamos a trabalhar nele e em breve será apresentado. Muito bem. E quando tudo foi planificado do ponto de vista da estruturação, qual foi o envolvimento que a escola vos deu em termos de participação? Em termos de participação, fomos nós que demos a ideia do projeto, que começámos a elaborar quais seriam os alimentos que poderiam ser os melhores para a produção, e todo este projeto foi elaborado apenas por alunos, claro com a ajuda de professores, mas sim, as ideias foram totalmente dos alunos. Segundo eu percebi, tu mudaste de curso. Mudei. Sem fazer aqui diferenciação entre a tipologia dos cursos, na metodologia e em termos de aprendizagem, tu notas alguma diferença ou não? Sem dúvida alguma. Eu estava no curso de Ciências e Tecnologias. Era um curso que se baseava muito na teórica, ou seja, 90% teórica, 10% prática. Compreendo, porque tinham que se focar talvez nos exames e aquilo que nós aprendíamos ia tudo para um teste e, passado algum tempo, nós já tínhamos outra matéria e acabámos por esquecer tudo. Enquanto no curso profissional nós estamos 90% de prática, 10% de teórica, o que faz com que
alguns assuntos que eu abordava num curso de ciências, eu saiba muito mais através da prática do que propriamente através da teórica. Indo agora aqui à Mariana, e eu perguntava-lhe a ela de forma mais concreta, do ponto de vista daquilo que está a acontecer com ela, em termos particulares, na sala de aula, se existe uma abordagem de metodologias que vos levem a ter também uma nova metodologia de aprendizagem e se isso tem implicações na forma como vocês se organizam e trabalham. Que alterações são essas? Boa tarde, primeiro. Eu, tal como a Beatriz, eu mudei de curso este ano, eu estava em Economia e fui para Humanidades e como estou a repetir disciplinas, por vezes, mais no início do ano, eu sentia que estava a fazer a mesma coisa outra vez e não estava a chegar a lado nenhum. E com este projeto, o projeto da nossa escola chama-se Criar, Inovar e Intervir e nós estamos a estudar Portugal, cada pessoa escolheu um concelho e nós estamos a estudar o concelho em si. Estudámos os resultados das autárquicas de 2017, foram em outubro, julgo eu, e com estes resultados juntámos a geografia, ou seja, os concelhos que escolhemos, com as MACs, para fazermos a distribuição dos mandatos e criarmos uma certa ligação entre as disciplinas. O que para mim foi importante no projeto foi que me motivou, de certa maneira, a trabalhar, a estar mais empenhada. Como eu já tinha dito, eu sentia que estava a repetir tudo outra vez e não estava a chegar a lado nenhum. E este projeto de cidadania e desenvolvimento fez com que a escola se tornasse assim mais interessante, porque são trabalhos que nós fazemos não só sozinhos como em grupo, são aulas que são mais interativas, são mais práticas e fez-nos, para além de nos motivar, também fez com que conhecêssemos mais o nosso país, fez com que nós também tivemos de pesquisar a taxa, o índice de envelhecimento, a densidade populacional e com os valores que nós encontrávamos tivemos de criar medidas para os resolver, como por exemplo para o índice de envelhecimento, que medidas é que podíamos aplicar para incentivar a natalidade, com a densidade populacional, o que é que nós podíamos fazer para tornar os locais que têm menos pessoas, como é que nós iríamos assim rejuvenescer a população. E eu acho que foi um projeto que envolveu não só a geografia, que foi a base, a geografia e MACs foram a base do nosso projeto, mas agora no segundo período também começámos a trabalhar mais com a história, com a filosofia, e foi super interessante vermos como todas as disciplinas estão ligadas, como há uma certa transversalidade entre todas as disciplinas. E eu penso que é um projeto importantíssimo e que me motivou e que tornou a escola, como já disse, mais interessante. Complementar ou contra-argumentar aqui? Não, era para complementar uma ideia referida pelos meus colegas ali, que com este progresso, com este processo, nós estamos a aprender um curso que maioritariamente é teórico, de uma maneira mais ativa. Esta maneira mais ativa está-nos a proporcionar, está-nos a incentivar para nos desenvolvermos nas matérias. Como sabem, ciência e tecnologias não é assim uma matéria que motiva muitos alunos, é muito focada em coisas específicas, na memorização de tópicos. Com esta aprendizagem mais ativa, incentiva os alunos a trabalharem, a querem saber do que estão mesmo a aprender. E acho que esse é um dos pontos mais importantes. Em vez de memorizarmos e chegarmos ao teste e regurgitarmos toda a informação que nós tínhamos memorizado e depois, passado 2 dias ou 3, completamente esquecermos daquela matéria, estes processos, estes projetos, dão-nos a internalizar esta matéria, que mais no nosso futuro nós podemos voltar atrás e pensar, eu não me lembro disto por causa que fiz um projeto e meti em prática a matéria que estava a dar nas aulas. E era isso. Muito bem, muito obrigado. Há aqui uma outra dimensão que eu queria perceber se vocês têm também tido no âmbito das vossas reflexões e envolvimentos que têm a ver com a partilha do que está a acontecer em casa, em particular com aquilo que vocês discutem com os vossos pais e com os encarregados de educação. É um assunto, o projeto é um assunto de tema de debate lá em casa e, se sim, qual é a opinião que eles têm partilhado convosco?
Eu, pessoalmente, o concelho que eu escolhi para o estudo de Geografia foi a Vila da Praia da Vitória, nos Açores, e eu escolhi especialmente porque tenho lá família, é um concelho que é importante, o que tornou com que fosse assunto de conversa com a minha mãe. E, como puxei o assunto, também lhe expliquei em que consistia o projeto. E, quando lhe contei tudo, a minha mãe achou que era uma coisa interessantíssima, porque eu mudei de escola, entrei no Maria Amália este ano. A minha escola, o ano passado, não se baseava tanto em projetos, era mais, tal como já disseram, a coisa teórica, dar a matéria. E a minha mãe achou que era interessantíssimo nós estarmos a trabalhar em conjunto e estarmos a descobrir o nosso país e estarmos à procura de informações. Pronto, ela achou que era importante para desenvolvermos a cidadania. Muito bem. Também tens alguma experiência de partilhão? Exemplos concretos daquilo que vocês sentem que vos faz levar a aprendizagem a ser algo mais consistente e mais duradoura no tempo do que simplesmente receber a informação e depois ter que a fixar para poder transmitir um teste e que, entretanto, fica arrumada, como a Beatriz disse há pouco, e fica até esquecida. Exemplos concretos neste momento que vocês tenham, que já se tenham visto de forma clara que isso vai acontecer do ponto de vista das aprendizagens? Eu vou dar um exemplo de uma matéria que dei no ano passado em Ciências e Tecnologias, que vi-me obrigada a decorar e a passar para um teste, e este ano voltei a dar a matéria que é a fermentação, que nós precisamos da fermentação alcoólica para conseguir produzir a cerveja. E no ano passado eu vi-me obrigada a decorar, passar tudo para um teste. Este ano falaram-me outra vez, eu já não sabia de nada e eu devia ter alguma obrigação de saber, visto que já tinha dado no ano passado. Não sabia de nada e este ano foi tudo dado na prática. Eu consegui aprender o que era a fermentação através dos resultados que nós obtivemos na produção, e fizemos várias tentativas, vamos continuar a fazer para ter a certeza que o controle da qualidade é feito. E basicamente é isso. Eu consegui saber o que era o exemplo da fermentação através da prática. Só na prática é que eu consegui perceber aquilo que acontecia realmente quando é produzido esta cerveja. Muito bem, Guilherme. Mais um exemplo concreto desta mobilização de informação. Nós, para o nosso projeto, tivemos de criar a pitch, o que desenvolveu as nossas competências de comunicação orais. Também, com outro projeto que nós estamos a fazer, em que vamos participar num congresso de jovens, nós fizemos um papel de um congressista, em que temos de defender os nossos argumentos, o nosso projeto. Temos de fazer uma investigação científica, temos de precisar da nossa pesquisa. Trabalhamos muito em cooperação com os nossos colegas, com os nossos tutores, com outras disciplinas. Por isso acho que isto é uma das melhores partes deste progresso, deste projeto que está a ser implementado, é que nos dá competências para o nosso futuro, sem ser simplesmente na nossa vida escolar, dá-nos coisas que nós podemos usar depois de sairmos da escola. Muito obrigado. Digam-me só, para terminar, porque temos aqui uma pressão muito grande de tempo que eu sei relativamente ao que estava previsto, se no âmbito da vossa turma, nas conversas que vocês têm com os vossos colegas, o projeto faz parte das discussões, e se a opinião que vocês aqui têm manifestado é generalizada para o resto da turma, e o que é que eles fazem chegar como colegas relativamente ao que acham, em termos do que está a ser feito e do que pode ser as implicações para os vossos caminhos futuros? Acho que é um bom feedback. A minha opinião acho que é geral da minha turma em particular. Esta maneira de aprendizagem, como eu já tinha referido, incentiva-nos, motiva-nos a aprender. Alunos que, por outros métodos, podiam não prestar atenção a certas matérias, por causa destes projetos, são mais incentivados a perceberem tal matéria. Por isso, foi isso que me referiram a mim já algumas vezes, quando eu converso com alguns dos meus colegas. Por isso, acho que sim. Este projeto está a ajudar muitos alunos a estarem mais motivados a aprenderem o que é tente de ser relacionado. Obrigado. Beatriz. Minha turma está muito motivada, porque quando as aulas começaram era uma turma completamente desleixada,
que não estava interessada em saber os conhecimentos que iam ser abordados neste curso, e com o desenvolvimento deste projeto, nós conseguimos obter muitas melhorias e a motivação que eles não tinham, eles ganharam de um momento para o outro, e é fantástico. Muito bem. Mariana, como é que é a opinião na turma? Nós até discutimos isto na terça-feira, que era para ter certeza que a minha opinião era unânime. A turma toda, pelo que me disseram, e também é a minha opinião, toda a gente acha que nós focámos-nos principalmente na coadjuvância entre as disciplinas e a maneira como elas estão ligadas umas entre as outras. E o facto de termos 2 professores na sala ao mesmo tempo, parece que, em vez de haver ainda mais autoridade, parece que o ambiente é um bocadinho mais relaxado e os professores não estão tão em cima de nós, pronto. Parece que estão empenhados, obviamente eles estão tão empenhados no projeto como nós, mas é difícil de explicar, mas a turma sente-se mais, não é bem adorada, mas é como se os professores prestassem mais atenção e estivessem mesmo empenhados para nós sucedermos e quisessem mesmo saber da nossa opinião e daquilo que nós gostamos e daquilo que queremos trabalhar. E este projeto fez com que os professores trabalhassem ainda mais em conjunto para nós também gostarmos daquilo que fazemos. E custa tanto aos alunos como aos professores ir à escola, mas acho que isto tornou... Isto tornou estar na escola um bocadinho mais fácil e um bocadinho mais relaxado, pronto. Muito bem. Há um outro tema que aqui durante o dia 2 já foi sendo focado em alguns aspectos, numa outra dimensão, mas que eu gostava de saber no âmbito do projeto tem sido também tema que vos leve à reflexão, e se vocês têm uma opinião sobre ele, que tem a ver com a forma como depois também aquilo que vocês aprendem é avaliado, e se há aí diferenças ou não relativamente ao que era o mais tradicional no âmbito do que estavam habituados. Guilherme? Sim. Até agora, até o 10º ano, no 8º, no 7º, o peso do teste tinha sido completamente exagerado. Um teste valia perto de 80%, se não 80% da nota final do período. Depois da implementação deste projeto, o peso do teste tende a vir a diminuir e tende a vir a ser mais privilegiado a nossa avaliação com os contributos que nós fazemos para este projeto em que a nossa turma está a concluir. O trabalho experimental, a via investigativa, as apresentações orais, tudo isto, toda a nossa performance nestes aspectos é avaliada e no final de um período é-nos dado uma nota por causa disso, por causa do nosso empenho para este mesmo fim. E acho que é muito importante diminuir o peso dos testes, pois não só retira o stress que dá aos alunos fazer um teste e sabendo que esse teste vai-nos basicamente fazer a nossa média e a nossa nota no final do período, também dá mais autonomia e mais liberdade aos alunos de aprenderem a matéria e de darem o seu melhor. Uma maneira melhor aproveitar as suas capacidades para concluírem este projeto e darem o seu melhor. Pronto. Muito bem. Vocês, relativamente à avaliação, têm alguma... Eu acho que, é como já disse anteriormente, a interação não é tudo o que conta, não é tudo o que damos e o que pomos no teste que conta. E eu, pessoalmente, a cidadania e desenvolvimento passou a ser uma disciplina que entra na média e a mim disparou uma média porque é muito importante a capacidade de apresentarmos o projeto, de estarmos empenhados e de gostarmos daquilo que fazemos. E como não há assim um teste em que escrevemos aquilo que estudamos, tornou-se uma disciplina mais fácil. E eu acho que é importante também se perceber que, como já dissemos 500 mil vezes, a teoria
é importante, mas também é importante darmos atenção à prática e fazer com que estejamos mais motivados para trabalhar. Beatriz? A opinião basicamente é a mesma. Acho que o facto de não se basearem só na teoria e darem mais valor à prática, darem mais valor à cidadania, darem mais valor àquilo que os alunos são e não àquilo que metem no teste, eu acho que é muito motivador e os alunos a partir de agora acho que vão conseguir estar mais motivados e com mais vontade de comparecer na escola. Muito bem. Há alguma questão, algum ponto que vocês queiram acrescentar aqui relativamente ao que estivemos a discutir? Do vosso lado, não? Só para terminar, quais são as tuas perspectivas? O que é que tu pensas estar a fazer quando terminares o curso? Espero estar a trabalhar na área em que comecei este ano. Beatriz? Eu quero estudar Direito e ainda não sei se quer ser advogada ou juíza. Muito bem. Guilherme? Eu ainda não sei muito bem o que é que quero fazer, mas espero que este projeto me dê alguma aspiração a querer fazer alguma coisa em específico. Muito bem. Eu só vos posso agradecer, só posso pedir uma enorme salva de palmas para a participação destes nossos 3 jovens e estar muito, muito confortado com o futuro representado aqui nestes 3 nossos alunos e naquilo que eles com certeza vão construir para o nosso país. Muito obrigado pela vossa participação. Vou dar a palavra à organização. Agradecemos assim a presença e a participação de todos neste evento e para o encerramento da sessão tenho a honra de passar a palavra a Sua Excelência o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Queria começar por saudar o Diretor de Educação e Competência da OCDE. Caro Andrés, muito obrigado a todos nós por todo o trabalho que temos feito em parceria e em especial pelo trabalho de monitorização aqui hoje apresentado. Saudar também os Srs. Secretários de Estado, todos os moderadores, todos os que participaram aqui nos diferentes painéis. Se me permitem uma palavra especial para os 3 alunos que hoje e neste momento estiveram connosco. Estaríamos aqui toda a tarde, certamente, e até iríamos pela noite só a ouvir-vos. É verdade que há pressão de tempo, nem todos vivemos dentro da segunda circular, muitos de nós ainda temos 3, 4 horas para chegar às nossas casas. Mas foi especial, foi muito especial ouvir-vos. Uma palavra para os dirigentes do Ministério da Educação, para os responsáveis das associações de estabelecimentos de ensino aqui presentes, os senhores diretores de escola, responsáveis pelas escolas, representantes das associações de pais e encarregados de educação, como é óbvio, os consultores deste projeto de autonomia e flexibilidade curricular, e uma palavra especial para os professores, para os assistentes operacionais, para os alunos aqui presentes, para toda a comunidade educativa aqui presente. Eu queria desejar um excelente fim de tarde a todos. Queria, acima de tudo, dirigir-vos um sentido obrigado por terem dedicado mais um dia de trabalho a esta reflexão conjunta sobre como, nas nossas escolas, se pode ainda ensinar e aprender melhor. Pois é disso mesmo que hoje aqui falarmos, de podermos ensinar, de podermos aprender melhor e falando sempre de autonomia e flexibilidade curricular. Falar de flexibilidade e autonomia curricular é isso mesmo, falar de ensinar e aprender melhor. Sabemos perfeitamente que uma missão das escolas é tão essencial como complexa. Ensinar nos nossos dias, podendo dar consequência à continuidade com o histórico do conhecimento e das tantas experiências pedagógicas que nos trouxeram, e hoje vimos aqui, mais bem do que mal, até ao presente. E também, sempre preservando esta continuidade, serem capazes de adivinhar, de intuir, que conhecimentos, entretanto consolidados, devemos acrescentar à aprendizagem que exigimos aos nossos alunos quando cumprem os 12 anos da escolaridade obrigatória. Hoje falamos aqui de todos estes detalhes, mas falamos acima de tudo de que
competências sociais, de competências cívicas, de competências profissionais, terão os nossos alunos, como os 3 que aqui estivemos, que de ter no próximo futuro, no futuro bem próximo, que os aguarda alguns deles já amanhã. E de que forma pode a escola, a nossa escola, tratar a todos com a equidade e, ao mesmo tempo, conseguirmos potenciar que os talentos de cada um possam emergir e se orientem em direção ao merecido sucesso de cada um. Primeiro, o sucesso ambicionado por todos, o escolar, e depois em todas e qualquer dimensão das suas vidas. Para vos ser sincero, não vejo tarefa mais exigente do que esta, a que temos em comum, em nenhuma dimensão da nossa vida contemporânea. Devo também confessar-vos, esta tarefa não é daquelas, poucas o serão, que possa ser única e somente comandada a partir de um gabinete ministerial. Só se cumpre este imenso trabalho a partir das escolas, do seu contexto, dos seus professores e alunos, dos seus desafios e das suas conquistas, dia após dia, ano letivo após ano letivo. Como, aliás, em Portugal, nas vossas escolas, mas também nas escolas portuguesas pelo mundo inteiro o têm feito. E queria saudar particularmente os representantes das escolas portuguesas no estrangeiro, que hoje também estão aqui connosco. Aos gabinetes que ocupamos, eu, a minha equipa, a toda a equipa do Ministério da Educação, dirigentes incluídos, importa não comandar, mas antes, acima de tudo, apoiar. Não impor, mas, acima de tudo, expandir as opções de que cada escola, cada professor, cada aluno dispõe. Apoiar, esticando estas possibilidades do presente, os recursos humanos e materiais de que cada escola careça para realizar, por um lado, esta missão geral tão importante de que falamos, que cabe naturalmente a cada escola, e além dela, desta missão geral, alcançar a missão específica que jamais poderá ser transferível e que, caso não suceda, ninguém mais a poderá realizar por si. Uma missão específica que se realiza certamente com motivação, como aqui foi dito, com a motivação dos professores e dos alunos, com o envolvimento das famílias e das comunidades mais próximas das escolas, com inovação pedagógica, como hoje aqui falámos, mas também com inovação tecnológica, com a abertura curricular ao mundo aberto que somos e que não queremos de todo, pelo menos por aqui, deixar de ser, e com a atenção individual ao ponto de partida de todos e cada um, e repito, todos e cada um dos nossos alunos. É justamente disso que hoje aqui falamos, da possibilidade de robustecer e antecipar este ponto de partida que motiva a importância que damos à universalização da educação pré-escolar, de que tanto falamos e que temos posto na prática pragmaticamente, desde mais cedo e sempre orientada curricularmente. Porque quanto mais, entre todos, cada um de nós estivermos atentos ao ponto de partida de cada um daqueles que educamos, mais poderemos ampliar certamente, entre todos, na nossa sala de aula, o seu ponto de chegada. Mais poderemos ajudá-los a completar o seu perfil de aluno quando cumpre, com sucesso, a tal ambiciosa escolaridade obrigatória que, como sociedade, temos obrigação de providenciar a todos os cidadãos através do nosso sistema educativo, que queremos que seja competente, que queremos que seja eficiente, que tenha qualidade certificada, que seja marcadamente, como vimos aqui, também por comparação com quem nos queremos comparar, que seja marcadamente contemporâneo e, por isso, que possa ser cada vez mais flexível no que ensina e cada vez mais autónomo na tal otimização que se falou no painel antes dos estudantes, nesta otimização de soluções para que se ensine tudo o que já sabemos ser necessário, mas também, e este é um grande desafio, tudo o que ainda não sabemos quando necessário vai ser. E ensinar hoje, sem saber o que será necessário no amanhã, é, já o sabemos, um enorme desafio. Importa-nos, pois, aos que de nós trabalhamos a educação fora da sala de aula, poder coadjuvar as entidades que a montante e a jusante trabalham para a escola. E a partir daí, poder acompanhar, poder orientar, poder adaptar, poder monitorizar, avaliar e, sobretudo, dar continuidade. Ao contrário do passado recente, não impomos, antes ampliamos as opções daqueles que são os primeiros responsáveis pelo sucesso nacional, que é a educação, e isto é preciso ficar muito marcado. A educação em Portugal é um verdadeiro sucesso da nossa democracia. E que com o seu saber, todos estes atores, com o seu trabalho, conquistaram
para toda a sociedade portuguesa. É das escolas, de cada uma das escolas, de cada uma das salas de aula, que conquistamos, de forma absolutamente exemplar, grandes conquistas da nossa democracia para toda a sociedade portuguesa. Falo-vos não de abstrações, falo-vos das escolas, das vossas escolas, falo-vos do vosso trabalho em cada uma das vossas escolas, mas também vos falo dos vossos alunos e das famílias que têm os alunos confiadas a cada uma das vossas escolas. Falo-vos de algo que extravasa tantas e tantas vezes a própria comunidade, porque a comunidade educativa é tantas vezes farol para a própria comunidade onde se insere. É aí onde detectamos pela primeira vez a pobreza, é aí onde detectamos pela primeira vez tantas e tantas vezes a violência que acontece na sociedade e é aí onde encontramos tantas e tantas vezes respostas das quais vocês são indubitavelmente os responsáveis. Dito isto, eu queria dizer-vos que não esperem, pois, de nós que, quer seja a montante, quer seja a jusante, da vida das vossas escolas, sejamos centralistas ou autoritários. Não esperem de nós que retiremos recursos ou competências às escolas para que estas possam desenvolver os seus projetos educativos. Não revogamos, nem revogaremos nenhum Currículo Nacional de Educação Básica que limite esta gestão flexível do currículo por parte das escolas. Como não retiraremos um único grama a esta autonomia dos professores, fazendo com que o detalhe obsessivo de metas curriculares por cada ano e disciplina possa substituir a leitura que cada professor, e repito, cada professor tem e deve ter do currículo que tem de ensinar e dos alunos que têm a aprender. Isto é absolutamente fundamental, que cada professor entenda o seu papel, que cada escola entenda que tem que ser farol da sua comunidade e que este papel possa ser exercido pelas escolas e nunca centralmente por parte do Ministério. Começamos a falar da autonomia e flexibilidade curricular 2, 3 meses depois de termos entrado no Ministério. Já lá vão mais de 2 anos. Lembro perfeitamente da primeira vez que se publicitou o termo autonomia e flexibilidade curricular, ter encontrado um amigo que disse que saudava energicamente a autonomia e a flexibilidade curricular e que esperava que na sua escola ela também pudesse acontecer. Dizia ele também que era importante que pudesse haver um guião para a autonomia. E é importante hoje vermos aqui que ninguém pede guiões, que cada uma das escolas entende que o guião tem que ser desenhado por si mesma e que cada uma das escolas entende que verdadeiramente o guião não existe porque não pode ser universal. Tem que ser pensado, tem que ser flexível e existe para cada um dos nossos estudantes, para cada uma das nossas turmas e para cada uma das nossas escolas. Queria dizer-vos também que jamais resumiremos esta complexidade que hoje aqui podemos assistir, também a diversidade, e basta ver cada um dos nossos estudantes com as suas diferenças, com as suas vicissitudes, com as suas particularidades, e a importância também do que se ensina e do aprende em movimentos que têm que ser necessariamente dinâmicos, a um momento estático de exame que seja o referente principal ou quase exclusivo do processo educativo. Ainda menos o faremos nos anos mais precoces de escolarização, e já fomos consequentes com aquilo que acreditamos, nos quais, sabemos todos, os sedimentos educativos se estabelecem em profundidade e, por isso, sempre em continuidade, sem rupturas, nem obrigatoriamente sem sobressaltos. Ao contrário, queria dizer-vos abertamente que nos corresponsabilizamos no desenvolvimento progressivo e nunca imposto da autonomia e desta flexibilidade curricular. Não, e acreditem, porque nos dê menos trabalho, mas antes porque impõe-nos a todos, Ministério e escolas, um trabalho acrescido, mas indispensável, de responsabilidade de cada um de nós. O trabalho de, desde logo, ouvir os alunos, como hoje o fizemos, e sabemos o quão importante é, como fizemos na voz dos alunos ou no orçamento participativo das escolas. O trabalho de hoje, como aqui sucede, ouvir vozes exteriores às escolas, como as que aqui hoje temos, e poder integrá-las num diálogo, numa conversa, com o que é a experiência importantíssima, absolutamente basilar, dos professores e dos diretores, nomeadamente das centenas e centenas que participam já, voluntariamente, neste projeto de flexibilidade e de autonomia. O trabalho de, dia a dia, poder valorizar o conhecimento, as capacidades e os talentos. Seja, como vimos aqui, na fantástica apresentação do Andreas Schleicher, nas artes, na ciência, no desporto, nas humanidades, nas tecnologias de informação e comunicação, mas também na experimentação e na resolução de problemas práticos. Em todas estas dimensões,
e em mais que venham, e esse é um outro grande desafio, saber que neste momento estamos a olhar para uma pequena parte de tudo o que é conhecimento e de tudo aquilo que se apresenta à nossa frente. Importa que os nossos alunos adquiram, possam consolidar, possam adaptar a si estas tais competências de pesquisa, de avaliação, de seleção crítica e autónoma de informação, a partir desta hiperrealidade que todos vivemos. Estamos absolutamente imersos nesta hiperrealidade e que tanto torna a cada um de nós esta tarefa ainda mais complexa e, por isso, verdadeiramente essencial. Ensinar, sabem-no bem, é um ato coletivo e de partilha, tanto quanto aprender, e por isso temos que pensar em cada um dos nossos alunos, é um ato íntimo e absolutamente intransmissível. Todavia, ensinar, aprender, ambos convergem para o mesmo exercício, para a mesma vida. Tivemos aqui muitos apelos hoje da cidadania ativa, da cooperação no envolvimento cívico e social de todos os portugueses. Diziam na apresentação e também no vídeo que se não diferenciarmos os nossos cidadãos, que são cidadãos plenos, fazendo com que eles exerçam a sua cidadania, porque as máquinas nunca poderão exercer cidadania, mas poderão fazer cálculos mais rápidos, aprender inclusivamente mais rápido, nós estaremos claramente em risco de poder sobreviver a esta luta com as máquinas. Por isso, a nossa capacidade de ser cidadãos, de envolvimento cívico e social de todos os portugueses, este usufruto, diria quase coautoria que temos entre todos de uma experiência cultural, artística de cidadania, mas claro, como hoje aqui os nossos estudantes nos disseram, a capacidade de podermos ter reflexão crítica e sustentada sobre tudo o que temos na nossa atualidade é absolutamente essencial, porque é isso que nos interpela a cada minuto. Também aqui a educação, eu diria até a nossa educação, é um caminho que começou há muito, mas que jamais termina num destino final. A educação é o próprio caminho. O poeta disse que el camino se hace caminando, António Machado disse, a educação também se faz educando. E vocês sabem que a educação de cada um dos vossos alunos se faz assim mesmo, pela educação progressiva. Sabendo isso, sabendo que temos uma plétora de diferentes alunos, sabemos claramente que não há apenas uma estrada para chegarmos a este destino em contínuo movimento. Há etapas, e eu queria agradecer ao Sr. Inspetor-Geral por poder dizer e complementar que este não é só um projeto, é um processo. É algo que tantas e tantas vezes dizemos quando conversamos com os nossos diretores-gerais, quando eu vou à escola e tenho a oportunidade. Isto é um processo em curso. E este processo tem que ser rico e absolutamente compensador para as nossas comunidades. Etapas que necessariamente temos percorrido juntos no último ano, de mãos dadas com este parceiro de muitas das nossas escolas, que é o projeto de autonomia e flexibilidade curricular. Etapas, e hoje podemos ver aqui, que nos levaram, em alguns casos, a combinar parcial ou totalmente o que cada disciplina tem, a ensinar-nos para melhor compreendermos, como disse a nossa aluna de Arouca, e podemos fazer este trabalho também multi e interdisciplinar do mundo em que vivemos. Lá já nos levaram, em algumas escolas, a poder intercalar ao longo do ano letivo períodos em que a escola funciona em torno de disciplinas e períodos em que se agrega em torno de temas, como vimos aqui também na explicação anterior, convocando também aí várias disciplinas. Mas também trabalhar e intercalar o trabalho individual de cada um dos nossos alunos com o trabalho específico de cada turma, ou até, como hoje aqui de manhã aconteceu, o trabalho colaborativo que cruza vários alunos de vários anos. Trabalho este que tem sido feito, ouvindo e escrevendo, mas também, e acima de tudo, experimentando e saindo das salas de aula para resolver problemas práticos que se encontram fora dela. Trazendo ainda esta vida de fora da sala de aula para o horário escolar e organizando este horário de forma mais autónoma, seja, como em alguns casos, em compasso trimestral, seja em compasso semestral, ou noutro compasso que melhor sirva quem dá cada um destes passos. Queria dizer-vos que este sentido de resolvermos, pelo menos em boa parte, o flagelo, e volto a repetir, o flagelo do insucesso escolar e a sua demasiado íntima relação com a pobreza, é algo que nós pagamos, sabemos bem, em euros, e acima de tudo nas vidas de tantos dos que estão nas nossas comunidades escolares que ficam aquém daquilo que mereciam ser, ambos onerando necessariamente o futuro do nosso país, que não podemos
é um flagelo que não podemos nem queremos tolerar. Sabemos bem que, não havendo uma receita mágica para, num dia, num ano, ou até em 4 anos, resolver um problema que é o do insucesso escolar e do abandono, que triplica a média da OCDE, há algo que só podemos fazer, mas que também devemos e temos mesmo de fazer. E este tem sido algo que tem sido o pivô central na ideia da flexibilidade. Não é retórica, tem que ser muito concreta esta ideia. Traduz-se muito simplesmente, e é isso que tem acontecido, em dar a cada uma das escolas a opção de acederem a um conjunto de instrumentos, materiais e imateriais, para que possam responder ao seu contexto social e ao contexto individual de cada um dos nossos alunos. Queria dizer-vos que, aparentemente, o que está aqui a ser proposto é que a customização que estas políticas educativas que promovemos possam apontar, orientar e apoiar novos caminhos. Esta é uma customização que começa na estratégia definida por cada escola para alcançar o maior sucesso escolar. E aí queria deixar uma palavra de destaque ao nosso Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, mas também é uma customização que continua na execução tão importante e tão focada quanto participada na nossa Estratégia Nacional de Competências, que estamos a fazer com a OCDE, mas também nesta ligação íntima ao Programa de Inovação Digital e Tecnológica que o Governo, todo o Governo, queria repetir, se está a empenhar no InCode 2030. Esta é, diria eu, uma conversa coletiva que temos também com os nossos alunos. É uma conversa que a educação se tenha envolvido com todos os nossos cidadãos, aqueles que têm 3 anos até aqueles que têm 18 anos, e, infelizmente, mesmo com aqueles que às vezes têm mais de 18 anos e ainda estão na escolaridade obrigatória, ou nos anos que nós queremos que sejam da escolaridade obrigatória. Mas queremos também que continue em todos os dias que a vida nos dá ao longo da nossa vida. Esta, e mesmo para terminar, queria que não fosse uma ambição tutelar da nossa parte e uma ambição de tutelar os nossos cidadãos, de dirigir a sua vida. É, antes de tudo, um instrumento que cada um de vós, para os vossos alunos, cada um de vós, para toda a comunidade educativa que dirigem, para cada um de nós que trabalha no Ministério, de poder ter um instrumento para que as nossas comunidades, cada um dos nossos alunos, possa ter uma emancipação cidadã plena. Uma emancipação que acreditamos só pode ocorrer, de facto, quando cada um de nós tiver acesso às tais condições que melhor lhe servem para ser um cidadão tão consciente quanto crítico, mas um cidadão também tão exigente quanto realizado, e hoje foi dito aqui pelos mais novos de nós nesta sala, para ser um cidadão tão pessoa quanto feliz. Porque, e eu sou um fã do Spinoza, deste filósofo holandês, e não gosto necessariamente de utilizar citações, mas há algumas que são tão abrumadoras que, de certa forma, são maiores do que nós. Ele disse que não nascemos cidadãos, fazemos-nos cidadãos, e é esse o trabalho que nós temos que fazer, auxiliar este aumento de cidadania em cada uma das nossas escolas. Queria agradecer-vos o vosso tempo, a vossa atenção, por esta jornada de trabalho, mas, acima de tudo, pelo vosso trabalho diário nas vossas escolas. E esta última parte desta minha intervenção é a mais importante de todo este dia, porque foi isso que foi dito por cada um dos interlocutores que hoje estiveram aqui, moderadores, nas conversas lá fora, porque é importante que o trabalho das nossas escolas seja central para cada um dos nossos alunos. Muito obrigado a todos e bom regresso a casa.